Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Teoria da Medicina. No último vídeo eu falei sobre a estrutura óssea da coluna vertebral, só que as vértebras não são simplesmente várias estruturas que se encaixam como se fossem pecinhas de Lego e formam uma coluna vertebral estática. Não, a coluna vertebral é como se fosse um eixo central do esqueleto axial semi-rígido, em torno do qual acontecem os movimentos do tronco. Repare bem na importância dessa palavra, semi-rígido. Existe alguma flexibilidade aqui na coluna vertebral. Primeiro, pelo fato de ela ser toda segmentada nas vértebras, o que já facilita. E segundo, porque entre essas vértebras tem várias articulações, que são regiões de contato entre duas estruturas ósseas que, no caso aqui da coluna vertebral, permitem movimento. E muito embora o movimento entre uma vértebra e outra seja pequena, a soma de todos os pequenos movimentos entre as vértebras produz movimentos bem amplos da coluna vertebral como um todo. E envolvendo essas articulações ou fixando elas em algum lugar, existem feixes fibrosos chamados de ligamentos, que existem para dar mais segurança a esses movimentos que as articulações permitem. As articulações da coluna vertebral são basicamente de 5 tipos. Existem as articulações dos corpos vertebrais, que são os famosos discos intervertebrais, que estão representados nessa figura aqui, ó, entre o corpo de duas vértebras. Existem as articulações dos arcos vertebrais, que são as articulações vistas nos processos articulares, entre os processos articulares inferiores de uma vértebra, como a gente está vendo uma aqui, e os processos articulares superiores da vértebra de baixo. Entre os dois processos aqui tem uma articulação diferente dessa articulação na frente aqui, que é o disco. Temos ainda as articulações crâniovertebrais, que são as articulações que acontecem entre o crânio, C1 e C2, que é o átlus e o áxis, assim chamados, que são bem diferentes das articulações no resto da coluna vertebral, e por isso a gente vai comentar disso à parte. Existem as articulações entre as vértebras torácicas e as costelas, chamadas de articulações costovertebrais. E por último, existem as articulações entre o osso do sacro e o ilho da pelve, chamadas de articulações sacroiliacas. Nesse vídeo a gente não vai falar dessas últimas duas, a gente vai focar mais nessas 3 primeiras aqui. Esse primeiro tipo aqui, as articulações dos corpos, que são os discos intervertebrais, são articulações chamadas cartilaginosas, porque o disco intervertebral é uma estrutura fibrocartilaginosa que se interpõe entre os corpos vertebrais. E além de permitir a movimentação entre os corpos das vértebras, esses discos têm também um papel fundamental na sustentação do peso corporal, bem como na resistência da coluna vertebral, porque eles ajudam a absorver os choques de eventuais impactos que a coluna vertebral sofre. Agora, essas articulações entre os arcos das vértebras são articulações chamadas de sinoviais. E quando se diz que uma articulação é sinovial, isso quer dizer que tem uma cápsula articular presente aqui. Vamos fazer uma revisão breve aqui só para você lembrar o que é isso. Imagina que tem aqui duas superfícies ósseas que entram em contato. Estou desenhando elas separadas aqui só para ficar mais fácil de visualizar o que é uma articulação sinovial, mas imagina que elas estão bem encostadas mesmo. Por definição, uma articulação sinovial é quando tem uma cápsula articular presente entre essas duas superfícies. Isso quer dizer que tem uma membrana serosa ligando essas duas superfícies, chamada de membrana sinovial, dentro da qual tem um líquido aqui para reduzir o atrito entre essas duas superfícies, chamado de líquido sinovial. E em volta dessa membrana sinovial tem uma membrana mais resistente, chamada de membrana fibrosa, ou cápsula fibrosa. E a junção aqui da membrana sinovial com o líquido sinovial em seu interior e da membrana fibrosa em volta, essas duas camadas juntas são chamadas de cápsula articular. E isso é o que caracteriza uma articulação sinovial, ou seja, entre o processo articular inferior de uma vértebra e o processo articular superior da outra vértebra, tem essas duas membranas aqui unindo as duas. Por isso ela é uma articulação sinovial, que é bem diferente da articulação cartilaginosa do disco aqui. Acabei não comentando, mas dá pra ver no desenho aqui, olha, que o disco tem uma região central chamada de núcleo pulposo, que é como se fosse uma gelatina aqui dentro. E em volta tem uma região mais resistente chamada anel fibroso, para você ver como é que não tem nada a ver com a estrutura aqui da cápsula articular. E as articulações crâniovertebrais são aquelas entre o áxis e o atlas e entre eles dois e o crânio, que eu vou comentar por último nesse vídeo. Esses dois tipos principais de articulações ao longo das vértebras determinam os tipos de movimentos que a coluna vertebral consegue fazer. E esses movimentos variam um pouco em cada parte da coluna vertebral, considerando as 3 partes móveis, que são a parte cervical, a parte torácica e a parte lombar. E essas diferenças de movimentos realizáveis de cada parte se deve à diferença nessas articulações dos corpos e dos arcos presentes em cada região. As articulações entre os corpos vertebrais, ou seja, os discos intervertebrais, determinam a amplitude do movimento entre as vértebras. Essa é a palavra-chave dos discos intervertebrais, amplitude de movimento.
E aí assim você entende que pelo fato dos discos intervertebrais serem proporcionalmente maiores nas regiões cervical e lombar, essas são as regiões de maior amplitude de movimento da coluna vertebral. Então vamos botar aqui, os discos intervertebrais são maiores proporcionalmente ao corpo das vértebras nas colunas cervical e lombar, e por isso essas duas regiões têm amplitudes maiores de movimento. Agora o tipo de movimento que cada região da coluna pode fazer é determinado por essas articulações sinoviais aqui entre os processos articulares. O que determina isso é o formato e a disposição desses processos articulares e como que a face desses processos articulares se relacionam com a face do processo articular que se liga a ele. Então vamos entender como que funcionam essas relações dos processos articulares em cada parte da coluna vertebral. Na coluna cervical, esses processos articulares são bem horizontalizados, como se um processo articular deitasse sobre o outro. Imagina que isso aqui é uma face articular superior e isso aqui é uma face articular inferior. Eles se apoiam um sobre o outro, com a articulação sinovial aqui entre eles. E isso permite os movimentos típicos do pescoço, porque a coluna cervical é a parte do pescoço da coluna vertebral, né? E aí isso permite movimentos de flexão e extensão livres dessa região, algum grau de flexão lateral, que é quando você tenta encostar assim seu pescoço no seu ombro, e uma rotação restrita. Não confunda com a rotação da cabeça que a gente vai comentar lá nas articulações crâniovertebrais. Entre as vértebras cervicais, o movimento de rotação permitido é pequeno. Já as vértebras torácicas apresentam processos articulares bem verticalizados, como se eles ficassem assim, ó, um processo articular inferior com a face voltada para cá e um processo articular superior com a face voltada para cá. Eles se apoiam um sobre o outro com a articulação sinovial aqui entre eles. E aí isso permite um grau muito grande de rotação, mesmo que os discos intervertebrais dessa parte aqui da coluna torácica não facilite tanto a amplitude do movimento, esses processos articulares permitem uma rotação muito grande, é de longe a maior rotação da coluna vertebral. E isso é um fato facilmente visível. Se você tentar rotacionar a sua coluna toda, como se você tentasse olhar para trás sem mexer suas pernas, vamos dizer assim, você vai ver que a sua coluna lombar e cervical chega uma hora que elas param, mas a coluna torácica consegue rodar mais um pouco, por causa dessa conformação aqui dos processos articulares das vértebras torácicas. Agora, tirando o movimento de rotação, essa conformação aqui não permite tantos movimentos não. Ela permite algum grau de flexão lateral e pouca coisa de flexão e extensão, são bem restritas. E por último, agora falando das vértebras lombares, nas vértebras lombares, os processos articulares são também verticalizados, mas eles têm uma característica bem diferente das vértebras torácicas, que eles são retorcidos, por assim dizer. No começo das vértebras lombares, ou seja, os primeiros processos articulares das vértebras lombares superiores, essas faces articulares têm uma orientação mais sagital, e elas vão ficando cada vez mais coronais à medida que a gente vai descendo na coluna lombar. Eu sei que é comum a gente acabar confundindo essa coisa de sagital e coronal, então para ficar mais fácil de se entender, é como se essas faces articulares primeiro tivessem orientadas focando o leste ou o oeste, e aí à medida que a gente vai descendo elas mudam e se voltam para o norte ou para o sul, ou seja, elas estão orientadas nesse sentido aqui e vão rodando até que no final a face delas já está voltada para 90 graus em relação ao que estava no começo. E isso facilita muito a flexão e a extensão da coluna lombar e permite também algum grau de flexão lateral, mas por outro lado impede a rotação. Agora, como eu falei, as articulações da coluna vertebral são envoltas ou fixadas por feixes fibrosos, que dão mais segurança aos movimentos que essas articulações permitem. Então vamos falar sobre eles aqui agora. Imagine aqui 3 vértebras vistas em um corte lateral. A gente vê o corpo delas e o processo espinhoso aqui em branco, o arco ou uma parte dele em vermelho e os discos intervertebrais aqui entre os corpos. Primeiramente aqui pela frente dos corpos, cobrindo a coluna vertebral de fora a fora, desde a superfície pélvica do sacro lá embaixo até o tubérculo anterior de C1 lá em cima, tem esse ligamento aqui em verde, conhecido como ligamento longitudinal anterior, que é uma faixa fibrosa bem larga e bem forte, que cobre a face anterolateral dos corpos vertebrais. Imagina que a gente tem aqui um corpo vertebral visto de cima, com a face anterior aqui e a face posterior aqui. Esse ligamento longitudinal anterior cobre aqui tudo na frente, ó. É um ligamento bem largo e bem forte, que além de estabilizar as articulações entre os corpos vertebrais, logicamente, né, porque ele impede a herniação anterior aqui do disco intervertebral, ele é o único ligamento que limita a hiperextensão da coluna vertebral, porque todos os outros ligamentos que a gente vai comentar aqui limitam os movimentos de flexão. O único ligamento que impede que a coluna faça uma hiperextensão nociva, que venha a lesar alguma estrutura, é esse ligamento longitudinal anterior. E aí agora por trás dos corpos vertebrais, passando por dentro aqui do canal vertebral, da mesma forma que na frente a gente tem o ligamento longitudinal anterior, aqui atrás a gente tem o ligamento longitudinal posterior. Ele é mais fixado aos discos intervertebrais do que aos corpos das vértebras. E diferentemente do ligamento longitudinal anterior, ele é bem mais fino. Imagina que tem aqui o corpo de uma vértebra vista por trás
trás, esse ligamento longitudinal posterior é só uma faixa aqui. Ele não cobre essa face toda do corpo da vértebra, como o ligamento longitudinal anterior faz lá na frente. Imagine que o longitudinal anterior estaria passando aqui lá na frente, ó, de fora a fora. E esse ligamento longitudinal posterior está presente também desde lá de baixo no sacro até a vértebra C2. Você vai entender o que acontece de C2 para cima quando a gente discutir as articulações crâniovertebrais. O fato desse ligamento longitudinal posterior ser fino, como eu comentei aqui, é uma grande tristeza para todas as pessoas que têm a famosa hérnia de disco, que é uma herniação desse disco intervertebral aqui. Esse ligamento longitudinal posterior não consegue segurar completamente se esse disco arrebentar e o núcleo pulposo dele for projetado aqui para fora. Ele só redireciona essa projeção, de forma que o disco acaba comprimindo as raízes aqui ao invés de comprimir diretamente a medula, o que traz uma dor muito forte para a pessoa. Então, muito embora ele se ligue firmemente ao disco aqui por trás, ele não impede a sua herniação. Ele só evita em estágios iniciais e redireciona quando a coisa já perdeu a mão. Porque, por outro lado, sem a existência dele, se o disco só fosse com tudo aqui para cima da medula que está passando aqui no canal vertebral e comprimisse ela com toda a força, a pessoa poderia ficar paraplégico, até tetraplégica por uma hérnia de disco, o que não é comum. Indo mais para trás agora um pouco, você vai ver que entre os arcos de cada vértebra tem um ligamento desenhado de amarelo aqui, que realmente tem um aspecto amarelado, e por isso mesmo recebe o nome de ligamento amarelo, ou ligamentos amarelos, porque diferente desses longitudinais aqui, não é uma coisa contínua, ele está entre os arcos de cada vértebra, unindo mais especificamente as lâminas dos arcos de cada vértebra. E esse é um ligamento constituído por tecido elástico bem largo e bem resistente, diferentemente desse outro ligamento mais para trás aqui de rosa, que liga os processos espinhosos de cada vértebra, e por isso é chamado ou são chamados de ligamentos interespinhais ou interespinhosos. Esse é um ligamento mais fraco, mas tem também um outro ligamento que liga também os processos espinhosos aqui na ponta de cada um, ligando a ponta de um com a ponta do outro, chamado ligamento supraespinhal. E aí esse sim é um ligamento bem forte. E só para não deixar de comentar aqui, uma coisa que não dá para ver nessa figura, é o ligamento que une o processo transverso de duas vértebras adjacentes, que é a asinha da vértebra que estaria saindo para cá, chamado de ligamento intertransversário, porque liga os processos transversos. Agora, esse ligamento supraespinhal aqui, que eu falei que é bem resistente, ele está presente do sacro lá embaixo até C7, porque nas vértebras cervicais acontece uma coisa diferente com ele, que é o que a gente pode visualizar aqui, ó. Imagina que aqui são as 7 vértebras cervicais e a primeira vértebra torácica aparecendo aqui. Olha só aqui a linha roxa do ligamento supraespinhal que a gente estava vendo. Ele liga aqui a ponta do processo espinhoso de T1 com C7, e aí aqui ele vai se ligar lá atrás no crânio. Veja que ele não pega nenhum processo espinhoso aqui dessas outras vértebras cervicais, mas essa linha dele se liga, olha só, através dessas radiações fibrosas aqui com os processos espinhosos dessas vértebras. E essa parte roxa toda aqui é o que recebe o nome de ligamento nucal, que é essa face fibrosa que você sente facilmente se tentar pegar a parte posterior do seu pescoço. É esse ligamento nucal aqui. E essa figura aqui também é boa para observar uma coisa. O ligamento longitudinal anterior, que está subindo aqui pela frente dos corpos vertebrais, na hora que ele chega em C2, você lembra que a vértebra C1 ou Atlas não tem corpo? Só duas massas laterais unidas por um arco anterior e um arco posterior. Por isso, desse espaço aqui entre C2 e C1, o ligamento longitudinal anterior, que vinha como um feixe fibroso, acaba se abrindo como um leque para conseguir cobrir o Atlas direito. E aí, por isso, o nome dele nessa região aqui muda um pouco, passa a ser chamado de membrana atlantoaxial, ou seja, entre o Atlas e o axis anterior. Ou seja, o ligamento longitudinal anterior recebe esse nome até o axis. Entre o axis e o Atlas é chamado de membrana atlantoaxial anterior, e um leque semelhante a esse aqui acontece entre o Atlas e o crânio, nessa parte vermelha aqui, que é chamada de membrana atlanto-occipital, porque essa aqui é a parte occipital do crânio anterior. E uma alteração semelhante acontece aqui atrás nos arcos das vértebras, onde tem o ligamento amarelo que a gente vê aqui nas vértebras cervicais mais inferiores, mas tá vendo que tá com uma cor diferente aqui entre C2 e C1 e entre C1 e o crânio? Tá assim para chamar a atenção pro fato de que é um pouco diferente também, da mesma forma que acontece aqui na frente, justamente porque o arco posterior da vértebra C1 é bem mais largo, então o que seria o ligamento amarelo aqui, ele se abre bem mais como se fosse um leque, e aí por isso o nome também muda nessa região. O que seria o ligamento amarelo entre C2 e C1 é chamado de membrana atlantoaxial posterior, igual tinha membrana atlantoaxial anterior aqui, e a mesma coisa entre C1 e o crânio é a membrana atlanto-occipital posterior, igual tinha a membrana atlanto-occipital anterior aqui. São só diferenças de nome, mas é basicamente a mesma coisa. E aqui de rosa são os ligamentos interespinhais, igual a gente viu naquele outro desenho. Por último agora, vamos falar sobre as articulações crâniovertebrais, que são aquelas envolvendo o crânio e as duas primeiras vértebras cervicais atípicas que a gente já comentou, o Atlas e o Axis.
Imagine aqui nessa figura um pedaço do crânio aqui, mais especificamente a região occipital do crânio, com forame magno aqui no meio, um corte mostrando as massas laterais do atlas, em verde aqui, e um corte do áxis destacando o corpo dele e essa projeção que é o dente do áxis. O primeiro tipo de articulação crânio-vertebral são as articulações entre o crânio e o atlas, que são articulações sinoviais bem parecidas com aquelas que a gente discutiu que ligam os arcos das vértebras ao longo da coluna vertebral. E no caso aqui, essas articulações ficam entre a face articular superior dos processos articulares superiores do atlas e umas estruturas aqui no osso occipital em volta do forame magno conhecidas como côndilos occipitais. E essas articulações, chamadas de atlanto-occipitais, permitem os movimentos de flexão e extensão dessa região, bem como os movimentos de inclinação lateral da cabeça. E além das articulações atlanto-occipitais, tem também as entre as vértebras C1 e C2, que são chamadas de atlanto-axiais, que são basicamente de dois tipos. Primeiro, um tipo semelhante ao que a gente acabou de falar aqui, entre os processos articulares superiores do áxis e os inferiores do atlas, conhecidas como articulações atlanto-axiais laterais, e uma outra um pouco diferente, conhecida como articulação atlanto-axial mediana, que envolve aqui o dente do áxis, que a gente pode ver melhor nessa figura aqui, olha só, o atlas se relacionando com o áxis através do dente. E nessa vista superior do atlas, a gente pode ver também o dente do áxis em destaque aqui. O que acontece nessa articulação atlanto-axial mediana é que o dente do áxis entra aqui pelo forame vertebral do atlas e se articula aqui na frente com a fóvea do dente do arco anterior do atlas, mas ele não pode ficar solto aqui também. E é aí que entra a importância dos tubérculos para o ligamento transverso do atlas, que ficam aqui em volta, entre os quais fica, obviamente, o ligamento transverso do atlas, que é um ligamento que se prende aqui por trás do dente e ajuda na sustentação desse eixo aqui. E aí dessa forma o dente do áxis aqui encaixado no atlas forma o eixo de sustentação em torno do qual o crânio e o atlas giram no movimento de rotação da cabeça, como quando alguém faz não com a cabeça. E existem também outros ligamentos ajudando a manter esse eixo bem firme, além do ligamento transverso que estaria aqui. Existem duas faixas fibrosas que ajudam a firmar o próprio ligamento transverso, conhecidos como fascículo longitudinal superior, que prende o ligamento transverso ao osso occipital do crânio, e fascículo longitudinal inferior, que prende o ligamento transverso no corpo do áxis. E aí esses três ligamentos em conjunto são chamados de ligamento cruciforme, pela forma deles, como é bem visível aqui. E existem ainda dois ligamentos que prendem as laterais do dente do áxis às margens do forame magno aqui em cima, que por assumir essa forma aqui são chamados de ligamentos alares. Esses ligamentos alares são muito importantes porque eles evitam a rotação excessiva da cabeça. E por último, ajudando a prender tudo isso daqui, tem o que seria a continuação daquele ligamento longitudinal posterior que a gente comentou no resto da coluna vertebral. Ao chegar aqui, o ligamento longitudinal posterior se abre um pouquinho em leque também e passa a ser chamado de membrana tectória, passando aqui por cima de todos esses outros ligamentos e entrando pelo forame magno para se prender lá dentro do crânio. E assim a gente termina as discussões sobre as articulações e os ligamentos da coluna vertebral. Espero que tenha sido útil para você e até o próximo vídeo. Just hold